Roberval, e o jornalismo da Rádio Cultura, na época Rádio Clube de Rolândia, como era nesta época, final dos anos 60? Farina, infelizmente era um ponto fraco da rádio. Nós não tínhamos uma equipe de jornalistas, não tínhamos apresentadores e não tínhamos recursos para apresentar esse noticiário. O grande recurso das rádios naquela época se chamava Gillette Press. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já me falaram. Ou pegar uma Gillette, recortar a Folha de Londrina ou outro jornal e ler no rádio. Então era obrigado, por lei, pela regulamentação do Dentel, as emissoras apresentarem um X de noticiários na sua programação por dia. E então a gente tinha que cumprir essa determinação. Mas sem uma equipe específica, sem um programa específico, vivíamos mais era de esforço individuais, tipo do nosso querido Geraldo Borges, recentemente falecido, que praticamente levava nas costas esse setor. No mais, era nulo. A rádio, infelizmente, foi nula. Eu peguei um relato do Murilo Ferri, que foi seu colega na época, ele me mandou por escrito. Ele está trabalhando no banco, advogado do banco, acho que em São Paulo, e ele me mandou um relato por escrito, está publicado no meu blog, e ele falou isso aí. Gillette Press. Ele fazia também. Hoje em dia, as coisas são diferentes. A informação é instantânea. Eu até brinco, antes de acontecer a gente está sabendo. Porque você liga a internet e está sabendo na hora. Né? Um vendaval, um furacão, você fica sabendo dele antes que ele aconteça. Né? Antes que a televisão anuncia, exatamente, você já sabe que o vendaval vai acontecer pela previsão do tempo. Né? Mas antes que a televisão noticie, que as rádios falam, você já leu na internet. Então a informação hoje é instantânea. Naquela época, não, naquela época era bravo. Então nós tínhamos ou que captar noticiário da rádio, das outras rádios de São Paulo, ou usar o recurso da Gillette Press. E mesmo assim, de vez em quando, bem atrasadas as notícias. O Murilo Ferri, ele falou que além do Gillette Press, ele no começo foi seu colega, acho que foi até você quem pediu a ele que fizesse, né, uma parte do jornalismo, né? Bom, não sei. Acredito que sim. E ele falou que ele tinha que ouvir, sim, as rádios famosas da época, né? A Tupi, a Record, a Guaíba, e fazer um resuminho, né? Isso. Para apresentar no outro dia. Eram gravados os noticiários dessas rádios grandes, né? Principalmente as de São Paulo, e depois feito um resumo dos principais notícias para fazer um jornal. A gente até brincava, um jornal falhado. Que naquela época se usava muito nas rádios o jornal falado, e a gente brincava como o jornal falhado. Mas por conta dessa boa vontade, entusiasmo e interesse do próprio pessoal, a gente conseguiu levar isso adiante. E tem mais um detalhe, isso eu gostaria de frisar. Nós trabalhamos na rádio, tanto eu, o Murilo, o próprio Geraldo Borges, nessa época, na plena época da ditadura. A censura era rigorosa, nós tínhamos que tomar um cuidado tremendo. Então nós não poderíamos nem procurar notícias próprias, nós tínhamos que ficar mesmo copiando o que já estava autorizado, porque a censura olhava tudo. Até a programação musical da rádio a gente tinha que apresentar mensalmente na Polícia Federal em Londrina qual a programação que a gente ia ter, quais os programas que teriam, isso com cópias e tudo, para ser autorizado posteriormente a publicar. Se colocasse matéria do Brizola, do Jânio Quadros, podiam fechar a rádio no outro dia. Com certeza. Eles eram os mais famosos da esquerda na época, né? Eu acredito. O Brizola, Jânio Quadros, né? Não, o João Goulart, né? Era o Brizola, João Goulart, era o pessoal. Se colocasse matéria dele. Que hoje são endeusados, né? Naquela época eram ao contrário, né? Era o contrário. E o esportes, como funcionava naquela época? Programa de esportes. Esportes em Rolândia tem um sinônimo, Geraldo Borges. O Geraldo foi, vamos dizer, um coringa da rádio, ele além de apresentador musical, apresentador de auditório, era um abnegado pelo esporte. Ele que corria atrás, arrumava eventos para a transmissão, participava dessas transmissões, eu inclusive também participei muito. Narrava, comentava, fazia tudo. Olha, era o seguinte... Instalava a linha. Exatamente, nós fazíamos tudo. Instalávamos linha, abríamos a transmissão, o Geraldo comentava o jogo, eu fazia reportagem volante,
E tivemos alguns narradores, nós nunca tivemos um narrador específico nosso, um narrador próprio da emissora. Era sempre alguém contratado só para aquele evento. Então tivemos vários nomes, inclusive o J. Mateus, que é famoso hoje. Opa, vai querer. Exatamente. Que eu me lembro do J. Mateus, tem vários, Davi Dias era outro, o Berenildo Moraes, que já foi um antigo radialista, falecido já há um bom tempo. O Berenildo, ele foi contratado pela rádio, ele trabalhou muito tempo aqui como narrador. Então a gente levava nas costas praticamente isso, o Geraldo, o Berenildo, eu também com a participação. O Geraldo, eu me lembro que ele fazia os comentários de campo, né? Alguém fazia a narração lá em cima e ele estava sempre como comentarista de campo, né? E você, nessa transmissão esportiva, você fazia também comentários ou narração? A início eu fazia esse trabalho que você citou que o Geraldo fazia, eu fazia a reportagem de campo. Entre as que fazem hoje, entrevistar jogadores, tal, dar opinião sobre... O que você viu aí de baixo, o Ruberval? Exatamente. Muitas vezes passou perto! Eu não tinha visto nada, eles estavam falando, a gente estava olhando outra coisa. Tinha que falar alguma coisa. O Geraldo comentava os jogos, então ele fazia... Falando nisso, eu vou abrir um parênteses para a gente rir um pouco. Não vou citar o nome, tem um radialista, agora da geração atual, ele estava lá no campo como comentarista de campo, e lá em cima o Macedo, aquele radialista Macedo, transmitindo o jogo do Nacional, e aí ele passou a latinha lá para baixo dizendo assim: e daí, fulano, a bola passou raspando na trave. O outro lá, ao invés de concordar para não queimar o locutor, falou assim: você deve estar assistindo outro jogo, meu amigo, essa bola passou lá em Arapongas. Mas continuando, aí você então também... eu também ajudava o Geraldo e participava da equipe do Geraldo. Nós tivemos muitas transmissões, nós acompanhamos muito o Nacional naquela época disputava a segunda divisão. Nós fomos eu me lembro mesmo de ter ido em Paranavaí, Cianorte, Mandaguaçu, muitas cidades que a gente ia transmitir jogos. E a gente era maltratado nessas cidades. Muitas não ofereciam uma cabine para a rádio, a gente tinha que transmitir o jogo de dentro do campo, encostado no alambrado, com a torcida local puxando o cabelo do locutor, da gente, enfim, xingando, falando palavrão para sair no ar. Então era sofrido. Mas tudo por conta dos recursos muito fracos na época, não havia os recursos que existem hoje. Hoje você não precisa nem de linha mais de transmitir, você vai com o celular no campo e transmite, não é? Naquela época, não. Apesar que você sabe que ainda é com linha, né? Porque você não pode confiar no celular, que ele está toda hora dando pipocando, né? É com linha ainda, né? Com telefone fixo. 90 minutos você vai precisar de uma linha, né? Uma linha. Provavelmente... Só que uma linha é melhor, né? A vossa naquele época acho que pipocava também, né? Pode não ser uma linha física, pode ser um link, né? Uma link de rádio que transmite, joga para um outro receptor na rádio. Ruberval, nessa época você tinha um fã, vocês tinham um fã, que era o meu saudoso pai, né? O senhor José Farina. Opa, muito saudoso. Ele jamais perdeu um jogo do Nacional. Quando ele não ia assistir pessoalmente, era pela rádio. Jamais. Meu pai, ele respirava o Nacional durante a vida inteira. Eu também respirei o Nacional há muito tempo. Até ter uma decepção muito grande, que daí matou todo o amor que eu tinha pelo time. Mas daí não compensa. São outras histórias. São outras histórias que nem compensa comentar. Bom, Ruberval, depois vem a fase sua de gerência da rádio. Como é que foi? Foi a minha última fase dentro da rádio, quer dizer, a penúltima. Depois da gerência, eu tive mais algum tempo só como diretor comercial. Mas na parte da gerência, eu acredito que tenha ficado uns 5 anos. Então, eu tentei, nessa época, incentivar, promover bastante a parte artística da rádio. Muitos talentos surgiram naquela época, como o José Carlos Men, que usava sobre o alcunha de Nho Miranda, o próprio Alberto José, que hoje se encontra aposentado, não atua mais. Contratamos algumas pessoas de fora, alguns locutores de fora. Veio uma época uma equipe toda de Umuarama trabalhar aqui, mas infelizmente não vingou. Mas então a rádio se atualizou bastante. O Murilo Ferri. Foi da sua época? Foi na minha época, além de noticiarista, foi subgerente e também atuava como locutor.
Tivemos um outro grande talento, me foge o nome dele agora, era um rapaz de São Martinho. Depois que ele saiu daqui, ele foi trabalhar nos rádios de Maringá. Rosolém era anterior a isso? Então, deixa eu completar. O de São Martinho. Ele foi trabalhar em São Martinho, nas rádios de São Paulo, voltou e trabalhou na Rádio Paiquerê de Londrina, muito tempo até vir a falecer. José Antônio Miguel, lembrei. Ele faleceu faz uns 10 anos, mas um vozeirão, inclusive o apelido dele, acho que era Formigão. E ele falava muito bem, inclusive era da equipe titular dos esportes da Paiquerê, cobriu até Copas do Mundo. Começou aqui com a gente, eu dando todo o apoio para ele, que ele veio me pedir o emprego. Eu falei, você tem voz, tem condições, estuda, dei uns inteligente também. Uns treinamentos de voz para ele. Falei, volta daqui 15 dias que ele vai te contratar. E ele era inteligente também. Muito inteligente. O Silveira Neto e o Rosolém, de que época eles eram? O Rosolém já era um período anterior ao meu. Anterior. Né? Ele ainda trabalhou algum tempo comigo na rádio, mas era um outro tipo Sei. Um outro programa que ele fazia, né? Era outro estilo e tal, né? E fazia o programa sertanejo também. Mas depois ele se afastou, e o Nho Miranda, que assumiu o sertanejo, depois de várias tentativas, ele foi o que mais deu certo, criou um estilo próprio, arrebentou, concorreu com vários locutores famosos em Londrina e fez o nome dele. O Silveira Neto já foi na minha última fase, quando a rádio já tinha se mudado, já estava lá na saída para Jaguapitã. Ele foi contratado também, um excelente locutor. Voz bonita também. Voz bonita, talentoso. Eu fui amigo do Silveira Neto. Criou vários programas também. Ele tinha um programa, vamos lembrar aqui, nós dois juntos, A Música que Marcou a Sua Vida. E aí as pessoas mandavam cartinha, depois o Silveira me confidenciou, né? O seguinte, Farina, as cartinhas a gente recebe sim, mas eu tinha que mudar tudo aquilo. Diz que ele floreava na hora, ele lendo a carta mudava totalmente o sentido das cartas. E o programa foi um programa, foi um sucesso violento, né? Exatamente, ele criou esse programa, acho que ele já tinha criado em outra emissora que ele trabalhou, só transferiu para cá. Aproveitou uma música que na época fazia sucesso, que tinha esse nome, A Música da Minha Vida, com a cantora Diana, e introduziu esse programa e começou a receber as cartinhas. Então cada um, eu acho que não existe pessoa nesse mundo que não tenha uma música que tenha marcado algum fato na sua vida. É lógico que nem todo mundo divulga e conta para os outros, mas tem gente que conta para todo mundo, né? Então foi o caso dele, que todo mundo queria contar e relacionar o fato de sua vida com alguma música.